Olá, meu nome é Ignis Rodrigues, sou fisioterapeuta e acupunturista e hoje a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho a respeito de escapes menstruais, que é uma dúvida bastante comum entre as mulheres. Quando a mulher faz uso de anticoncepcional e por algum motivo ela precisa fazer a troca desse medicamento, é comum haver escapes nesses momentos de readaptação. Cada anticoncepcional tem um perfil hormonal diferente, então o corpo ele leva um tempo para se readaptar e nesse meio tempo pode ser que ocorra escapes. Então esses escapes durante momentos de troca de medicamento eles são considerados normais se não tiver nenhuma outra sintomatologia associada e se eles durarem ali entre 1 e 3 meses. Porém, quando a gente fala de mulheres com ciclo natural, ciclo endógeno, para a gente entender o motivo desses escapes estarem acontecendo, a gente primeiro tem que entender pela medicina chinesa como é que funciona o nosso ciclo. Aqui a gente tem o gráfico comum utilizado para demonstrar o nosso ciclo menstrual e também aqui do lado a gente tem as 4 fases do nosso ciclo de acordo com a medicina chinesa. Então, pela medicina chinesa, tudo é dividido em Yin e em Yang, e o nosso ciclo também é dividido dessa forma. Quando a gente menstrua, a gente está aqui no início da fase Yin, né? Então, aqui inicia o sangramento. E essa fase Yin, ela cresce, 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 até a fase folicular, onde ela chega no seu ápice. E a gente tem a ovulação, que é essa fase aqui no meio do ciclo. A ovulação já dá o início da fase Yang do nosso ciclo. E aí ela também vai crescer, esse Yang cresce, cresce, até que chega na fase lútea, onde a gente tem o nosso período fértil. E depois a gente retorna para a menstruação e o ciclo continua. Quando a gente observa aqui o gráfico, a gente vê que na fase folicular, que é essa fase aqui que inicia com a menstruação e vai até os primeiros 14 dias do ciclo, mais ou menos, né, dependendo aí do número de dias do ciclo de cada mulher, essa fase ela é considerada a fase Yin. Por que ela é considerada a fase Yin? Porque a gente tem uma temperatura corporal mais baixa, porque a gente tem um nível hormonal mais baixo, né? Os hormônios são as substâncias do nosso corpo que geram ações, né, nos nossos tecidos, né, nos nossos órgãos. Então, quando a gente tem um perfil hormonal baixo, a gente considera isso como uma fase mais yin. E aqui o nosso endométrio ele começa a descamar, né? E a energia vai vir em descendência. Então, o nosso sangue ele desce. Então, tudo isso é referência a uma fase mais yin. Na fase lútea, né, que seria essa fase dos 14 dias, mais ou menos até o dia 28, até o dia 30, 32, dependendo do ciclo da mulher, a gente vai ter a fase mais yang. Por que ela é yang? Porque a temperatura aqui que estava mais baixinha, ó, ela começa a subir, a temperatura basal do nosso corpo sobe. E os nossos níveis hormonais também sobem junto, né? Então a gente tem um aumento da progesterona, a gente tem um aumento do nosso estrogênio também, né? Então, essa fase é considerada a fase mais yang. Então, partindo dessa noção básica do ciclo menstrual pela medicina chinesa, a gente tem 4 tipos diferentes de escapes que podem acontecer em 4 fases, né? Em 4 momentos diferentes do nosso ciclo. Então, esses escapes eles podem acontecer antes do período menstrual, próximo da ovulação, ali já na fase lútea ou no meio do ciclo. E aí, para cada um deles, a gente tem um diagnóstico diferente, um padrão diferente da medicina chinesa que explica o motivo desse escape. Então, os escapes que acontecem ali antes do período menstrual, eles estão mais ligados a uma estagnação do tecido fígado. Os escapes mais próximos da ovulação, eles estariam ligados à deficiência do yang dos rins. Aqueles que acontecem na fase lútea estão mais ligados a uma deficiência geral do Qi. E os que acontecem mais ali no meio do ciclo, há uma deficiência do baço. Claro que isso não quer dizer que este seja o único padrão envolvido na sintomatologia, né? Pode ter outros tipos de padrão, mas são os padrões mais comuns que a gente vai encontrar para explicar os escapes, quando eles estiverem associados também com outros sintomas específicos que eu vou explicar para vocês também. Então, quando o escape ele acontece ali um pouco antes do período menstrual, ou seja, você está bem, falta 1, 2 dias para o que seria o período menstrual,
e você tem alguns escapes pontuais, esses escapes podem estar ligados à estagnação do tecido do fígado. Lembrando, o fígado é um órgão muito importante para o período menstrual da mulher. Por quê? Porque ele tem a função de liderar o livre fluxo do Ti. Sem o livre fluxo, com o livre fluxo estagnado, parado, fraco, a menstruação ela não ocorre da forma natural, cíclica, né, do jeito que deveria acontecer. Então, quando a gente tem uma estagnação do tecido do fígado, né, a gente tem principalmente sintomas como uma sensação de distensão no hipocôndrio, principalmente do lado direito, né, que é o lado onde fica o nosso fígado. A gente tem irritabilidade, ciclos irregulares, uma TPM que é um pouco mais moderada para grave, né, que é aquela TPM que te atrapalha no dia a dia, atrapalha nas suas relações com as pessoas, e a gente tem bastante flutuação de humor. Todos esses são sintomas que estão associados com a estagnação do tecido do fígado, fora também cólicas menstruais muito intensas, até incapacitantes. E as causas para essa estagnação é principalmente tensão emocional, frustrações, ou seja, você que é uma pessoa que quando tem um objetivo, uma meta e você não consegue alcançar esse objetivo ou esse ideal, você se frustra e isso te traz uma sensação de que você não é competente, te traz uma sensação de que você não consegue, e isso fica ali remoendo na sua cabeça, né? Raiva reprimida também para pessoas que não conseguem colocar para fora aquela raiva, aquele ressentimento que sente, não consegue expressar isso, internaliza, né? E isso ataca de maneira muito intensa a energia do nosso fígado também. Então, nesses casos, né, quando a gente tem todas essas sintomatologias, ou algumas delas, não precisa ser todas especificamente, mas algumas delas, né, associadas ao escape, então a gente pode estar frente a um padrão de estagnação do tecido do fígado. Quando a gente tem esses escapes já ali próximo da ovulação, eles normalmente estão associados com uma deficiência do yang dos rins. Por quê? Porque a ovulação ela é o ápice do yin. Toda a fase yin do nosso ciclo, ela serve para preparar o corpo para a formação do óvulo. O óvulo é como se fosse o suprassumo do yin da mulher, né? Que é ali aquela célula pequenininha que vai ser capaz de, junto com o espermatozoide, junto com o yang, formar um novo ser. Então, o óvulo é o suprassumo do yin. Nesse momento que o yin deveria estar bem, que o yin deveria estar equilibrado, ele deveria estar no seu lugar devidamente. Quem que faz com que o yin esteja no seu lugar? Quem que dá a função para o yin? É o yang. Então, se o yang não está bem, se o yang está deficiente, está fraco, ele não consegue manter o óvulo ali no lugar dele, ele não consegue manter todo o aparato yin da mulher, né, do ciclo do útero em seu lugar. E aí o yin que deveria estar lá dentro do útero, né, todo fechadinho, todo guardadinho, ele sofre um escape e cai um pouco de sangue, desce um pouco de sangue, né? Então, isso ocorre por quê? Porque o yang não tem força suficiente para manter tudo ali onde deveria estar, né? E isso é clássico de uma deficiência do yang dos rins. Ah, mas por que não deficiência do baço, que a gente vai falar mais lá na frente? Porque todo o processo da ovulação, ele está ligado com o quê? Com fecundação, com genética, né? Com hereditariedade. E isso tudo é função dos rins. Por isso que quando o escape está próximo da ovulação, então a gente tem uma deficiência do yang dos rins. Quais são os sintomas que podem estar ali juntos, né? A lombalgia, a dor nos joelhos, a tontura, a sensação de frio, cansaço, depressão, né? Sempre que a gente tem um padrão de deficiência de yang, a gente vai ter uma sensação maior de frio, né? Vai ser aquela pessoa que tem os pés gelados, as mãos geladas, né? E a lombalgia, a dor no joelho, a tontura, tudo está relacionado com padrões dos rins. E isso pode ter várias causas, né? Então, as principais causas
desse tipo de padrão são doenças crônicas, não só as renais, mas qualquer tipo de doença crônica, né, que seja doenças de longo prazo, porque doenças que levam muito tempo para serem tratadas, e às vezes nem são tratadas, elas vão corroendo a nossa energia renal. O excesso de atividade sexual também, né? Por excesso, estou falando realmente de bastante relações sexuais ao longo dos dias, ao longo das semanas. Isso vai aos poucos, né, consumindo a nossa energia renal. O trabalho físico excessivo, principalmente o trabalho braçal, principalmente o trabalho em longos períodos, pegando clima, né, pegando sol, pegando chuva, né? E muito consumo de alimentos frios e crus também podem fazer com que a gente tenha uma deficiência do yang dos rins. E quando esses escapes ocorrem na fase lútea, a gente fala principalmente de uma deficiência geral do Qi. Isso ocorre porque a fase lútea é a fase mais yang do ciclo, então é onde o Qi deveria estar mais forte. Então, quando ele está deficiente, ele acaba não conseguindo, né, dar função, não conseguindo mover esse sangue de forma adequada, e aí acontece os escapes, né? Então, os principais sintomas associados nessa fase são o cansaço, a voz fraca e a falta de apetite, que são sintomas comuns da deficiência de Qi, principalmente que envolve pulmão e baço. Lembrando que pulmão e baço juntos é que fazem a formação do nosso Qi interno, né? Então, as causas principais da deficiência de Qi, né, relacionado com esses escapes na fase lútea, é a fraqueza hereditária, né? Pessoas que já nascem com o Qi mais fraco, aquelas pessoas que nascem com uma cara de cansaço, né? Um pesar, pessoas que nascem já com a voz bastante fraquinha, que são mais calmas, que são mais quietas, mais introspectivas, são pessoas que já têm uma fraqueza hereditária de Qi. A tristeza também, a respiração muito curta, né? Você não consegue absorver o Qi celeste adequadamente, então pessoas que respiram de forma muito curta ao longo prazo, né, vão ter uma deficiência de Qi. O consumo excessivo de alimentos frios e crus, né, e de baixa qualidade também, ou seja, você tem alimentos ali que são muito frios ou que não tem muita vida, não tem muita energia, então você não consegue, o baço não consegue absorver o Qi desses alimentos e transformar para a gente. E os pensamentos obsessivos também, que vão afetar o nosso baço e afetar também a formação do Qi. E por último, a gente pode ter escapes ali no meio do ciclo, que não estão necessariamente próximos da ovulação, né? E esses escapes, eles vão estar mais associados com a deficiência do baço. Por quê? Porque o baço é o órgão que mantém todas as coisas no devido lugar, né? É o órgão do elemento terra. Então, a terra, ela compacta as coisas, ela deixa as coisas certinhas nos seus lugares, né? Então, o sangue saindo dos vasos, né? O endométrio descamando antes do tempo, tudo isso também pode indicar uma deficiência do baço, tanto uma deficiência de yang quanto uma deficiência de Qi. E os sintomas que estão associados, né, pode ser a falta de apetite, a fraqueza, né, a distensão abdominal após as refeições, isso é muito típico de uma deficiência do baço, quando você come e se sente muito cheio, né, principalmente se você come bem pouquinho e tem aquela sensação de que você comeu muito, isso é típico de uma deficiência do baço. Pessoas que têm uma tendência à obesidade e pessoas que estão numa fase ali que tem fezes mais amolecidas, né, então tudo isso relativo a uma deficiência do Qi ou do Yang do baço. E as causas principais são uma dieta muito fria, né, e muito fraca de nutrientes, né, excesso de tensão emocional aqui, né, excesso de pensamentos também, né, então pensamentos obsessivos, pensamentos que ficam ali sendo remoídos na cabeça, tudo isso afeta o nosso baço. Então, essas são as principais causas, né, os principais padrões, de acordo com a medicina chinesa, que podem estar relacionados com os escapes. Pode ter outros também, tá? Isso vai depender muito dos sintomas da pessoa, mas também muito da postologia, muito do diagnóstico da língua também, né? Então, a avaliação pela medicina chinesa ela é muito completa. E a partir dessa avaliação completa da pessoa é que a gente vai realmente saber o que está por trás desses escapes, mas de uma forma geral, algum desses padrões aqui vai acabar acontecendo, né?
Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Pode me seguir também nas minhas redes sociais, no Instagram. Estou sempre postando conteúdos lá a respeito de acupuntura, na saúde da mulher. E eu fico disponível. Obrigada.